Salve galera, aqui é o Ozuma. Essa é a quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e a última, então eu espero que dê certo, porque senão vocês vão ficar sem um tutorial. Bom, como eu disse das outras vezes, e vocês não ouviram, esse aqui é um tutorial, uma tentativa de explicar para vocês como usar precocemente o sistema DC Nightmare, que não está pronto, mas não tem problema, porque ele é um sistema que nasceu para ser simples, esse é o objetivo da existência dele. Isso significa que mesmo com o pouco que temos, ele é funcional. Nós vamos criar juntos a ficha do Superboy, que é o personagem da Young Justice, que o Renan disse que os poderes de nossos personagens deveriam ser equivalentes aos poderes dele. Então, é isso que nós vamos tentar fazer. Vamos criar a ficha deles, vocês vão ver como eu faço para criar, e dessa forma vão entender como é o sistema. Bom, vocês devem estar se perguntando por que tem a foto desse senhor simpático aqui no fundo. Esse senhor é o senhor Wilson. Eu inventei o nome dele agora. Toda vez que eu gravo vídeo eu falo um nome diferente. O Sr. Wilson vai ser um NPC comum. Isso significa que o Sr. Wilson é aquele humano normal que você encontra na rua. Ele não tem absolutamente nada demais. O sistema Nightmare é um sistema comparativo. Ele não é um sistema relativo, como a maioria dos outros sistemas, mas também não é o único sistema comparativo. Outros sistemas como GURPS e White Promise são comparativos, e o D&D e o 3DT são relativos. Isso significa que o Nightmare vai fazer com que custe uma quantidade X pontos uma determinada vantagem em função do quanto aquilo de fato é uma vantagem sobre os outros personagens. Por exemplo, voar a 300 km por hora custa quantos pontos no Nightmare? Depende da velocidade que o resto voa, depende o quão útil é voar. Se você estiver num RPG, sei lá, do Death Note, voar não ajuda muito. Então, não vai custar tantos pontos, talvez não custe nada. Isso significa que se você estivesse jogando o Death Note e você fosse jogar com Shinigami, que tem garras e presas, provavelmente não precisaria pagar por nada disso. Mas se fosse um RPG do Anjos da Noite, aquele filme sobre vampiros e não sei o que lá, garras e presas podem ser úteis e custar pontos. Ok. Por que nós não usamos o sistema Nightmare? Porque o sistema Nightmare é preciso demais. Eu tentei explicar isso de muitas formas diferentes nos vídeos anteriores. Tenta entender da seguinte maneira. O Sr. Wilson é alguém com a força mínima possível do sistema. Na verdade, o filho dele, uma criança, talvez tenha menos força ainda. Mas suponha que o Sr. Wilson tenha força 10 no Nightmare. E, portanto, ele levanta mais ou menos uns 50 a 60 quilos em cima do pescoço sem muita dificuldade. Agora pense no Super-Homem. Eu não sei qual é a força do Super-Homem, mas eu sei que ele levanta 50 milhões de toneladas em cima do pescoço sem muitas dificuldades. Se você decidir que o Super-Homem tem uma força, sei lá, 100, você está me dizendo que 100 menos 10, a força do Sr. Wilson, que resulta 90, quando divide a diferença de peso, que é 50 toneladas menos 50 quilos, que continua sendo 50 toneladas, resulta no incremento de quanto peso você levanta a mais por ter um ponto de força a mais. Ou seja, se você manipular essa conta toda, você vai reparar que para cada vez que eu aumento um ponto de força, o Sr. Wilson está extremamente mais forte. Isso faz com que o Super-Homem não possa ter só 100 de força. Ele tem que ter muito mais força que isso. E aí os números vão ficar grandes demais e imprecisos. Você não vai saber certinho se o Super-Homem tem 4.214 de força ou 4.227. Então, se é para não ter uma precisão milimétrica, não é necessário usar esse sistema. Resumidamente, usar o sistema Nightmare para jogar DC é usar um canhão para matar uma mosca. Vai funcionar, mas é completamente desnecessário. Bom, o Sr. Wilson é esse cara aqui. Eu não sei quantos pontos de personagem vou usar para fazer ele. Mas o que vocês têm que saber é que cada uma das vantagens, seja uma perícia, um atributo ou um aprimoramento, vai custar pontos em função da vantagem sobre o cara mínimo, que é o próprio Sr. Wilson. O Sr. Wilson, portanto, tem constituição 0 se a constituição dele for tão grande quanto é de uma pessoa qualquer, de um humano normal. E é o caso. Isso se repete para todos os outros 8 atributos dele, que são os mesmos do Nightmare. Ele não é mais inteligente ou mais rápido ou alguma coisa assim. Um ponto significaria que ele é um atleta. Um ponto em força, por exemplo, faria com que ele tivesse força equivalente a uns 15 no Nightmare. Ou se você não for pensar no Nightmare, se você for pensar relativamente, é como se o Sr. Wilson fosse 2 vezes mais forte do que é uma pessoa média. Uma pessoa média levanta 50 a 60 quilos, o Sr. Wilson poderia levantar de 100 a 120 quilos. Qualquer cara de academia pode fazer isso.
2 pontos seria o dobro disso, ou seja, o dobro do dobro, 4, Sr. Wilson. Isso daria uns 200 quilos. Isso é um medalhista olímpico, ou um pouco mais do que um medalhista olímpico. 2 pontos é o limite para um ser humano, é o Capitão América. Eu sei que é da Marvel, mas é um bom exemplo. O Sr. Wilson não tem mais do que zero em nenhum desses atributos por causa disso. Ele também não tem nenhum superpoder, dinheiro ou outra coisa que o dê uma vantagem. Um outro NPC poderia ter dinheiro, ou doutor, contatos, ou mesmo até um superpoder pequenininho, como falar com espíritos, talvez. Bom, desculpem a música, não é voluntário. Tava silêncio o dia inteiro até eu começar a fazer o vídeo. O Sr. Wilson, vamos considerar que ele é um professor de matemática. Isso é uma perícia no sistema. É de se esperar que o Sr. Wilson saiba mais matemática do que um NPC normal. Vamos dar ao Sr. Wilson Matemática 1. Isso significa que ele sabe tanto matemática quanto é possível para se olhar para ele e falar: nossa, aquele cara ali sabe matemática. E só. Matemática 2 seria um gênio da matemática, um cara realmente surpreendente. Pense que Matemática 1 necessita uma formação, enquanto Matemática 2 necessita um doutorado. Bom, dessa forma o Sr. Wilson é um personagem de apenas 1 ponto. Por quê? Porque ele não gastou nem 1 ponto em atributos, nem aprimoramentos e apenas 1 ponto em perícias. Quanto por cento de chance o Sr. Wilson tem de resolver um problema tendo Matemática 1? Isso não importa. Desde que o problema seja resolvível para alguém que fez um curso de matemática, ele saberá resolver. Talvez tenha alguma dificuldade, talvez não. Se o mestre acreditar que seja um problema mais difícil que isso, aí sim ele vai ter uma probabilidade. E aí depende de cada questão. O sistema é bastante simples e não está preocupado com esse tipo de coisa. Vamos para o Superboy. Quando vocês pesquisarem no Google o Superboy, vocês vão encontrar a Wikia da DC. E vão encontrar esse cara aqui. Não é ele que nós vamos utilizar. Mas eu não quero que vocês achem que essa Wikia não está certa. Essa Wikia tem todas as informações de todos os heróis, mas o Renan nos pediu para usar uma versão específica do Superboy, que é este cara, o Superboy do Justiça Jovem. Ou seja, para outros heróis e vilões, a Wikia mais aconselhável é a oficial da DC, e não essa. Aqui estão os poderes do Superboy. É bom nós começarmos pelos atributos, mas são os poderes que vão nos dar dicas de quais atributos colocar. Dizer que o Superboy tem 0 de constituição implica em dizer que ele é tão resistente fisicamente a rigores climáticos e a esse tipo de coisa do que o Sr. Wilson, mas ele é mais resistente. Dizer que é 1 significa dizer que ele é um atleta. Dizer que é 2, ele é um medalhista olímpico. 3 é 8 vezes mais forte que o Sr. Wilson, 2 vezes mais forte do que um medalhista olímpico. Isso significa que se um medalhista poderia correr 6 horas antes de ficar cansado, o Superboy, no começo de sua vida, poderia correr 16. Se dobrarmos esse valor novamente, colocando 4 pontos, ele seria 16 vezes mais resistente do que uma pessoa normal. Não estamos falando aqui da sua pele blindada, estamos falando de sua saúde. Eu acredito que esse número esteja grande demais, então daremos a ele Constituição 3. A dica disso veio de invulnerabilidade, quando disse que ele pode fazer esforço físico por tempo indeterminado. É claro que isso se baseia numa ideia de um Superboy mais avançado. Nós estamos aqui tratando do Superboy do 2º episódio de Justiça Jovem, primeiro que ele aparece. Aqui temos o Superboy arrancando um pedaço de cima de um tanque. Ele não era tão forte assim no começo. O Sr. Wilson com 0 pode levantar 50 kg. 1 ponto então levanta até 100 kg. 2 pontos é um medalhista olímpico, com 200 kg. 3 pontos é suficiente para levantar uma moto com uma pessoa montando, 400 kg. 4 pontos é 1,5 toneladas, já dá para levantar um carro popular. Eu não acredito que o Superboy naquele momento poderia fazer isso, então vamos dar a ele força 3. O Superboy não tem super velocidade, super flexibilidade ou qualquer outra coisa que nos leve a acreditar que ele tem mais agilidade que o Sr. Wilson. Mas, de qualquer forma, ele foi capaz de se esquivar de alguns ataques, correr e fazer outras coisas como cambalhotas naquele episódio sem treinamento. Então vamos dar a ele agilidade 1, o mesmo que de um atleta. O mesmo raciocínio para destreza, quando ele foi capaz de efetuar alguns golpes e pelo menos bloquear alguns golpes, mesmo sem muita eficiência, do Robin. Tá certo que o Robin não estava tentando atacá-lo a todo custo, mas acredito que a velocidade dos membros dele naquele momento já era um pouco maior do que a do Sr. Wilson. O Superboy não é muito mais inteligente que o Sr. Wilson. Ele talvez seja um pouquinho mais inteligente. Mesmo que ele seja um professor de matemática, não significa que ele é inteligente, significa que ele sabe matemática. Mesmo assim, não é uma diferença grande o suficiente. Se o Sr. Wilson tem 100 de QI e o Superboy tiver 113, essa diferença é pequena demais. O QI não é uma função direta. Isso significa que 2 vezes mais inteligente não significa 200 de QI. Esse é um programa que eu fiz para vocês e que está incompleto, que relaciona os atributos com algumas tabelas, só para vocês não terem que ficar raciocinando o tempo todo sobre tudo. Se vocês repararem, um ponto aqui implica em 26 pontos a mais de QI. Não acredito que o Superboy chegue a 126, talvez tenha 113, alguma coisa assim. Isso significa que não é interessante para ele que a inteligência dele seja maior que 0.
O mesmo raciocínio segue para a determinação dele. Apesar dele parecer um pouco mais determinado e resistente a rigores mentais, ele não vai ser tão mais resistente o suficiente para gerar um ponto de vantagem. A percepção do Superboy já é outra história. O Superboy aqui é dito capaz de ouvir longas distâncias. Ele também pode ver no escuro, o que vai ajudar ele a passar em teste de percepção. Vamos dar 4 pontos a ele, que reflete a capacidade dele de ouvir perfeitamente bem por uma distância muito grande e ser quase impossível de ser pego de surpresa. Isso é 16 vezes maior do que se espera de uma pessoa. O carisma do Superboy fica evidente desde o primeiro episódio, mas por ser muito ruim. O Sr. Wilson teria melhores condições de fingir, atuar ou chegar numa menina do que o Superboy. Vamos dar a ele carisma -1. Esse é o menor valor possível que um atributo pode assumir. Numa situação normal, independentemente do fato de você ter metade da força de uma criança, ou um quarto, ou um décimo, ou um centésimo da força da criança, você tem a mesma dificuldade, que é você não consegue atuar com a sua força. Então, -1 aqui não reflete só o fato da sua força, carisma ou inteligência ser muito baixa. Também reflete um prejuízo quase igual do quão baixo quer que ela seja abaixo da média. Somando, o Superboy ficou com 11 pontos de atributos. Agora vamos aos seus poderes. O primeiro poder que vamos analisar do Superboy é a Super Força. Talvez você pense, ora, a Super Força do Superboy já foi contada quando demos a ele Força 3. No entanto, a força é apenas a capacidade de levantar, carregar e atirar objetos pesados. O Superboy tem outras vantagens baseadas na sua força, que não estão sendo contabilizadas quando nós pensamos apenas nessas capacidades. Uma aplicação recorrente do Superboy usando a sua Super Força é a sua capacidade de causar dano. Através de seus socos poderosos, essa é a arma principal dele. Eu não sei se o Renan disponibilizou para vocês um manual que eu estou fazendo, que está bastante incompleto ainda, e talvez por isso ele ainda não tenha feito. Mas já há bastante coisa nesse manual, e nós vamos utilizar parte dela enquanto fazemos essas fichas. Mas observe, ele não é profundamente necessário. Segundo o manual, a vantagem em dano é simplesmente a capacidade de você infligir dano. Poderia ser com os punhos, com espadas, com fogo, com telecinese, com choque, com o que mais você quiser. O Superboy faz isso com os punhos, e essa vantagem, a cada dado de 6 pontos de dano, equivale a 1 ponto de poder. Um dado de 6 de dano é equivalente a uma arma pequena, como uma pistola 9mm, ou uma espada, ou alguma coisa assim. Isso significa que o soco do Superboy com um dado de 6 de dano tem mais ou menos essa quantidade de dano. Então 1 ponto é o suficiente para ele. Entre as amplificações e restrições que existem à vantagem em dano, nós não vamos dar a ele alcance, munição ou esse tipo de coisa, mas sim efeito em área. Por ser uma amplificação da vantagem em dano, nós vamos concatenar, escrever mais à frente para indicar que esse poder tem a ver com o poder anterior. Mas matematicamente isso dá no mesmo, não é uma regra que você precise pensar muito sobre. O Superboy pode socar o chão com tamanha força que o seu efeito de dano vai ocorrer em toda uma área de efeito, opcionalmente. Por causa disso, demos a ele a vantagem efeito em área 1 ponto, que cobre 1 metro de raio de efeito, mais do que o suficiente para o efeito do soco. Opcionalmente, você poderia pensar que a super força do Superboy, que nós contabilizamos aqui, é em virtude desse superpoder. É como se você estivesse considerando que ele é um cara normal, com a força de uma pessoa normal. No entanto, graças a esse superpoder, a força dele aumenta. Se você preferir considerar dessa forma, você escreve aqui e não aqui a força dele. Ou seja, uma vantagem chamada força, custando 3 pontos, aumentará a força dele em 3 pontos. Dessa forma, você considera que não é um atributo inato a ele, e sim uma super força, um poder que vem de algum lugar. Tanto faz. Matematicamente, os seus pontos daqui de 11 cairão para 8. E os seus pontos, que não sabemos ainda quantos serão aqui, em super força, aumentarão em 3. A Wiki também nos diz que graças à super força dele, observe, eles também escrevem concatenado, assim, ó, tá vendo? Graças à super força dele, ele pode fazer super saltos. Segundo o manual, existe uma tabela que relaciona a intensidade do poder com uma distância. Eu não acredito que ele pulasse mais do que 2 andares naquele momento, então vamos dar a ele salto, intensidade 1, equivalente até 10 metros. Finalizamos a super força do Superboy, e ela, portanto, vai custar 6 pontos. 1 ponto por dano, 1 ponto pelo efeito em área, que é em função do dano, 3 pontos pelo aumentar a força e 1 ponto pelo salto. Vamos para o próximo poder. Seguindo a Wiki, o próximo poder do Superboy é a invulnerabilidade. A invulnerabilidade aqui é mais do que isso. Além da Constituição estar inclusa nesse poder, ele também tem uma determinada blindagem a armas, explosivos, lava e tudo mais. Nós não sabemos quantas
tipos de dano, o Superboy é de fato resistente. Segundo o manual, há uma vantagem chamada proteção, que é o inverso de dano. Para cada ponto gasto nela, você recebe um dado de 6 a menos de algum tipo de dano. Vamos dar ao Superboy um dado de 6 de resistência a balas. Vamos comprar de novo essa vantagem e dar um dado de 6 de resistência ao Superboy a socos e pancadas. Lendo a wiki, no entanto, você pode preferir que o Superboy seja invulnerável a lava, a som, a quedas e a tudo mais. A wiki diz que ele é invulnerável a tudo isso, mas nós não temos como saber se ele já era naquele momento. Se você considerar que sim, então use a vantagem e vulnerabilidade, que faz com que a vantagem proteção se aplique a absolutamente qualquer outra coisa, exceto, é claro, se você tiver uma fraqueza que diga o contrário. Assim, ao invés de usarmos um dado de 6 contra uma coisa ou outra, vamos usar esse dado de 6 contra absolutamente qualquer coisa. Dessa maneira, a invulnerabilidade do Superboy custará 5 pontos. O próximo poder listado é a Super Audição. Ele não é só capaz de perceber as coisas com a Super Audição, assim como consideramos na percepção. Ele também é capaz de escolher frequências específicas e usar a sua audição em campos particulares. Ele pode escolher o que ouvir e o que não ouvir dentro de um determinado campo. O manual lista uma vantagem chamada comunicação, que faz exatamente isso. A área de efeito dele não deve ser maior do que um aeroporto. Talvez até seja, mas não chega ao tamanho de um município. 400 metros é suficiente de alcance para ele, então vamos dar a ele comunicação 2. No entanto, ele só é capaz de ouvir. Não importa que ele tente se comunicar com a pessoa a quem está sendo ouvida, ele não vai ser capaz de enviar nenhuma mensagem por esse meio. Por causa disso, vamos dar a ele a desvantagem unidirecional, menos 1 ponto. Com aqueles 2 de comunicação, nós ficamos com comunicação 2, 400 metros de alcance, e unidirecional menos 1, apenas receber as mensagens. Isso faz com que Super Audição custe 1 ponto para ele. O último poder listado aqui é a Visão Infravermelha. A Visão Infravermelha não é um exemplo listado no manual. O Superboy acabou sendo um excelente exemplo. Por quê? Ele tem atributos altos, atributos um pouquinho altos, atributos normais, atributos muito altos e um atributo abaixo do Sr. Wilson. Ele tem um poder super força, que foi capaz de ser feito absolutamente com o que nós já tínhamos escrito no manual. Ele tem o poder invulnerabilidade, que nós tivemos que decidir algumas coisas na hora. E agora, ele tem o poder Visão Infravermelha. A Visão Infravermelha é um poder particular. É muito específico, não está listado no manual. Também não dá para você tentar descobrir quantos pontos vai custar em cima da comparação com o Sr. Wilson. O Sr. Wilson não tem nenhuma visão infravermelha, então não importa quantas vezes você dobrar isso, seguirá sendo nenhuma. Você vai ter que apelar para pensar no grau de vantagem. O Superboy é capaz de ouvir você chegando perto graças ao seu poder de comunicação unilateral e a sua altíssima percepção. A visão infravermelha se aplicará a pouquíssimos casos, quando os inimigos estiverem invisíveis e ele tiver que ver o calor. Então, vamos considerar que isso custe 1 ponto para ele. O mestre pode discordar, e nesse caso, vocês terão que conversar. Mas isso não é diferente para todos esses poderes. Além de todos esses superpoderes, o Superboy é vulnerável à Kryptonita. Nós chamamos isso de fraqueza, mas eu poderia ter chamado de outra coisa. Também não é um poder que já está escrito. Ela fará exatamente o contrário do dano. Sempre que o Superboy receber algum dano baseado em Kryptonita, esse dano será um dado 6 maior. Nós também temos que tomar cuidado da invulnerabilidade dele não ser capaz de defender essa fraqueza, como manda a regra. Nessa última linha, abaixo da linha de perícias, nós podemos colocar alguns asterísticos para fazer alguns comentários sobre as considerações que fizemos ao longo da ficha. Os aprimoramentos do Superboy estariam completos se não fossem por eu achar que falta o fator de cura. A wiki não menciona o fator de cura, mas talvez esteja subentendido na invulnerabilidade. Vamos dar ao Superboy cura 2, o que significa que ele vai se curar 4 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Isso vai fazer com que os pontos da invulnerabilidade cresçam em 2 pontos para 7. Desse modo, nós gastamos 14 pontos de aprimoramentos com o Superboy. Mas agora, seus aprimoramentos estão completos. Vamos às perícias. Segundo a wiki, o Superboy é um combatente experiente, mas como ela própria diz, isso foi graças ao treinamento com a Canário Negro. Até aquele momento, ele não sabia fazer isso. As únicas coisas que o Superboy demonstrou saber naquele momento era algum posicionamento de combate, porque foi capaz de acertar e se defender um pouco do Robin. Apesar de não ser grande coisa, ele sabia alguma coisa. Ele também foi capaz de se esquivar. Isso não significa necessariamente que ele treinou. Isso pode significar que isso foi implantado na mente dele. Nós descobrimos no futuro que o Superboy tinha muitas informações que foram diretamente implantadas na sua cabeça. Isso pode ser a desculpa utilizada para ele já nascer sabendo isso. Isso, na verdade, não importa. Você não precisa explicar que a origem daquele poder é suficiente para gerar aquele efeito. Isto é,
Se você tem força 4 e isso vem do poder dos mares, ok, vem do poder dos mares, é claro. Você precisa fazer um personagem coerente. O caso é que, caso o mar não renda força a ninguém, rende para você. Nós não estamos preocupados aqui com o como, estamos preocupados com o que. A verdade é, o Superboy é capaz de se esquivar e de atacar desde o primeiro episódio. Se isso é razoável ou não é uma outra história. E com razoável quero dizer se isso é explicável pelos métodos que nós temos. Dei a ele idiomas 1 porque ele foi capaz de ler em Atlanta e em espanhol, desde o começo da série. Dessa forma, o Superboy ficou com 3 pontos em perícias. Se você somar tudo, vai reparar que o Superboy ficou com 25 pontos de personagem. Isso é extremamente bizarro porque foi este o número que eu e o Renan chutamos antes de sabermos como o sistema ficaria pronto. Apenas quando estávamos decidindo que o personagem teria pontos de personagem, que seria gasto em todas as possíveis vantagens dele. Isso significa que o seu personagem, provavelmente, poderá ter 25 pontos de personagem, e a distribuição dele poderá ser parecida com essa. Ele deveria ser equivalente em poder do Superboy. Existem 2 restrições para construir essa ficha que nós não estávamos muito preocupados ao longo dela, mas elas foram mantidas. A primeira é o limite para uma única vantagem. O Renan está em dúvida se coloca 4 ou 5. A maior vantagem que temos aqui é 4, da percepção e da invulnerabilidade. Então, mesmo que seja 4, estamos dentro dos conformes. Não é desse ponto que estamos falando. Isso é apenas um pacote. Essa linha não precisaria nem existir. É apenas um pacote para que fique mais fácil entender de onde saiu aquela invulnerabilidade e cura. É deste 4 que estamos falando. As outras restrições são respeitar o limite de 25 pontos, e isso nós fizemos pela mais pura sorte. E o último é a quantidade de lugares onde você distribui os pontos, o que nós estamos chamando de slot. Esse número não pode exceder um número que o Renan está decidindo por volta dos 20. Dos 8 atributos, o Superboy depositou pontos em 5, exceto em força, não esqueça que esse 3 vem de outro lugar, inteligência e vontade. Ou seja, ele tem pontos em com, agir, des, per e car. 5 slots. Em força, ele tem 1, 2, 3, 4, com aqueles 5, 9. Com invulnerabilidade, 10, 11, 12. Audição, 13, 14. 15 e 16 com a Kryptonita. 17, 18 e 19. Usamos 19 daqueles 20 slots. Talvez 20 seja um número pequeno. Essa foi a primeira ficha que foi feita utilizando totalmente o sistema. Então ela ainda está em fase de teste e esses números podem variar. Eu acredito que 25 ou 30 seja um número melhor de slots, porque o Superboy tem alguns poderes um pouco grandes. Um 3 aqui, um 4 ali, outro 4 aqui. Se você for pensar bem, o Robin vai ter um monte de micropoderes com um ponto. Não se esqueçam que pontos negativos também entram nessa conta. É isso, eu espero ter ajudado vocês. Nos vemos dia 9.